Vamos lá. Sem ordem, sem amor. Bert já dizia isso. E então, o nosso primeiro desafio não podia ser diferente, porque a vida é o amor. Então, como que a gente vai trabalhar os nossos movimentos da vida se a gente não colocar ordem nisso? Então, aqui, nesse primeiro desafio, né, do ano, o primeiro de 12 desafios que nós vamos ter, é a ordem, colocar as coisas em ordem, porque sem ordem, sem amor, sem ordem, sem prosperidade, sem ordem, sem abundância na vida, sem ordem, sem clareza, sem ordem, sem avançar na vida. Se a gente não tem ordem, a gente não consegue prosperar, a gente não consegue avançar, a gente não consegue fluir, a gente não consegue se desenvolver. Então a gente precisa da ordem para as coisas caminharem, fluírem. Até a natureza nos mostra isso. A natureza, ela mostra que tudo está em ordem, como deve ser. Então, que a gente possa se entregar a esse movimento de ordem. E nós vamos trabalhar 5 pilares durante todos os desafios e tudo ao mesmo tempo. Vamos trabalhar o nosso espiritual, o nosso mental, o nosso emocional, o nosso físico e o nosso ambiental. Então, nós vamos trabalhar o nosso espiritual, o nosso mental, o nosso emocional, o nosso físico e o nosso ambiental. Por quê? Porque a gente precisa colocar todos esses corpos em ordem, para que a gente possa colocar o resto em ordem. Então, aqui no primeiro desafio quem que vem primeiro aí na sua vida? É o seu trabalho que vem em primeiro lugar? É a sua casa, a sua família, seus filhos? Quem vem em primeiro lugar? É você? Você se coloca em primeiro lugar? A gente precisa, assim como eu trouxe aqui a ordem das coisas que a gente vai trabalhar, a gente precisa também ter essa ordem interna dentro de nós sobre quem está em primeiro lugar. E em primeiro lugar é a nossa conexão espiritual. Se você não coloca a sua conexão espiritual em primeiro lugar, o seu contato com Deus, a sua fé, o seu movimento de conectar mesmo com o autor da sua fé, a religião que você for, isso tem que estar em primeiro lugar, para que você possa ter força, ter princípios, ter clareza, ter direcionamento espiritual. Então aqui já começa, né, um desenrolar para você. Isso é uma ordem. A primeira coisa que tem que estar em prioridade para nós é a nossa conexão espiritual. Sem ela, a gente não consegue ter qualquer outra coisa, fazer qualquer outra coisa de uma forma leve, próspera, abundante, fluida. Então, a gente precisa desse movimento de conexão espiritual. Segundo lugar, você, eu, a gente se colocar. Você tem se colocado em que lugar? Tem gente que deixa para cuidar de si depois que já está doente, depois que já está sobrecarregado demais, sobrecarregada demais. Então, assim, primeiro Deus, depois você. Então, como que está esse cuidado com você? Como que você está se cuidando? Você está se alimentando direito? Você está fazendo atividade física? Você está cuidando do seu emocional, do seu mental? Você se cuida para você poder cuidar das pessoas, para você poder ajudar as pessoas? Você tem feito esse movimento de se cuidar? Se eu não me cuido, eu não tenho como cuidar do outro. Tem muitas pessoas que colocam a família em primeiro lugar e se deixa, se esquece. E aí quando vê já está doente. Ou coloca o trabalho em primeiro lugar, se mata. Quando vê já está com burnout, já está doente. Então como é que está, né, você com você mesmo ali? Terceiro lugar, família. Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, você. Terceiro lugar, família. Onde está a sua família? Ela está em primeiro? Está em terceiro lugar dentro de você? Primeiro você busca Deus, depois você se cuida para cuidar da sua família? Ou ela está lá por último, né? Muitas vezes as pessoas se esquecem das famílias. Então, assim, é você fazer uma autoanálise e perceber em que lugar você está colocando seu marido, seus filhos, seus pais. E a gente tem que lembrar aqui que tem uma ordem também em relação à família. Meus pais vieram antes. Eles são a minha família de origem. Se eu estou casada e tenho filhos,
essa família tem prioridade. Ela tem prioridade à família de origem. Só que, claro, a gente sempre vai olhar também para a família de origem, né? Se precisar de alguma coisa, a gente tá ali. Mas eu tô falando de cuidados. Essa família precisa, né, de ter essa prioridade. Então, assim, como é que você está lidando, está olhando para sua família? Ela tá lá por último, você nem vê? Ou ela tá lá em primeiro lugar e você não vê nem Deus, nem você? Então, precisa dessa ordem. Quarto lugar, trabalho. Tem que vir em quarto lugar. Primeiro Deus, depois você, depois a família, depois o trabalho. Por quê? Porque geralmente o trabalho, a gente é o nosso transbordar para a vida, né? É o nosso servir a vida. E para que eu sirvo a vida? É o nosso para quê? Quando a gente coloca o trabalho no quarto lugar, a gente consegue ter esse pra quê mais forte em nós. Por quê? Porque a gente consegue ter uma dimensão maior do porquê que eu tô servindo a vida. Eu sirvo a vida porque eu amo o que eu faço, sim, mas eu sirvo a vida também para sustentar minha família. É um olhar nobre, sabe? Eu sirvo a vida porque eu sirvo a minha família, eu sirvo a minha casa, aos meus filhos. Então eu sirvo a vida para ser remunerada por isso, para que eu possa cuidar dos meus. Isso é um pra quê? Tem vários para quês, né? Mas colocando em ordem aqui para ficar mais claro, para a gente se organizar internamente. Então, primeiro Deus, depois você, depois a família, depois o trabalho. E aí, por último, em quinto, vem o lazer, o deleite, né? O prazer. O prazer em se distrair, vamos dizer assim. Muitas vezes a gente coloca isso em primeiro lugar. A gente coloca o prazer, o deleite, na hora que a gente acorda já pegando o celular para ver o Instagram. Então está errado. Se essas coisas não estão em ordem, a minha vida pode estar com um causinho aí acontecendo. Então eu preciso ter a minha conexão com o divino, me abastecer para que eu possa ter clareza de olhar para todas as outras coisas. Depois eu preciso me cuidar, eu preciso me alimentar direito, eu preciso fazer atividade física, eu preciso cuidar da minha saúde mental, emocional, para que depois eu consiga, sim, cuidar dos meus, da minha família. Depois eu preciso ter esse olhar para minha família, qualidade de tempo. Aliás, tempo de qualidade com a minha família, estar com a minha família sem estar com o celular, estar com a minha família no momento de tranquilidade ali, só 100% presente para eles. Na hora que eu estiver no meu trabalho, a mesma coisa, sem distração, com foco, com direcionamento. E claro, o prazer, o se deleitar, o se divertir, precisa ter, mas não ocupar todo o meu tempo, 80% do tempo, que muitas vezes é o que acontece. A pessoa está no trabalho, mas pega o celular para ficar olhando. Então, assim, é colocar ordem interna. Você precisa fazer um ajuste interno para colocar ordem interna. Quando estamos com uma ordem interna, a gente consegue fazer um movimento maior. A gente consegue ter mais força, mais clareza, mais convicção, mais direcionamento, mais certeza do que a gente quer, do que a gente consegue alcançar na vida. Então, esse é o desafio para você começar. Essa é a primeira parte do desafio. Nessa primeira semana, nós vamos olhar para essas questões. Eu consigo, qual é o movimento que eu consigo fazer para começar a ajustar essas ordens? Eu vou olhar o celular só tal hora, tal hora e tal hora. Eu vou todos os dias me alimentar melhor, comer mais fruta, mais legumes, eu vou ter horários para comer, eu vou todos os dias me conectar com Deus. Todos os dias na hora que eu acordar, eu vou abrir os olhos e vou me conectar com Deus, vou me conectar com a minha fé, com a minha força espiritual, com o autor da minha fé. Depois eu vou cuidar de mim, vou me alimentar bem, vou fazer uma atividade física, vou cuidar de mim, fazer os cuidados que eu preciso fazer comigo. Depois eu vou sim ter tempo de qualidade com a minha família. E sim, eu vou focar 100% no trabalho. Quando eu estiver no trabalho, eu vou estar no trabalho. Quando eu estiver com a família, eu vou estar na família.
E, claro, o meu tempo de distração. Eu vou colocar esse nome, distração, tá? O nosso lazer. Porque é um momento que você vai se deleitar ali. E esse momento ele precisa estar no devido momento certo. Porque a distração é o que mais faz a gente se desconectar da família, se desconectar da nossa força espiritual, se desconectar do nosso objetivo de vida, dos nossos sonhos. Por quê? Porque a gente se deixa e se entrega ali, ó, para uma série, para um Instagram, um YouTube, fica ali horas, sendo que você poderia estar produzindo algo para alcançar o que você deseja. Então, veja como é que, para você vai colocar essas prioridades. Eu estou fazendo aqui o meu, do jeito que eu vou colocar para mim. Veja para você os seus horários, de acordo com a sua realidade, porque tem gente que acorda às 5 horas da manhã e tem gente que acorda às 9 horas da manhã. Então, não adianta eu colocar aqui uma regra, olha, que nem aquele livro 5 da manhã, né? Eu fiz 1 ano, 2 anos aquele livro, mas não era a minha realidade. Então, assim, não adianta eu colocar aqui uma estrutura para você obedecer, porque você não vai obedecer, porque você é único, única. Então, tem que ser o seu jeito, tá? O que importa é você ter essas prioridades dentro de você. Primeiro Deus, depois eu, depois a minha família, depois o meu trabalho, depois o lazer, a distração. Toma cuidado com essa distração, porque ela é o grande vilão desse momento atual. É o grande vilão. A distração, ela faz com que você, o se entregar, né, para o seu prazer ali, para ter a sua dopamina, é o grande vilão de não deixarmos a gente conquistar os nossos sonhos. Porque a gente se entrega ali. E, na verdade, você tem o seu domínio próprio. Você consegue fazer o seu movimento de catar sua criança aqui, ó, que tá querendo só se divertir, se deleitar, eu falei assim, e com a sua adulta pegar assim e falar, não, vou fazer o que tem que ser feito. Porque o adulto faz o que tem que ser feito, a criança, não. Então, toma sua postura de adulto, e organiza para você, dentro do seu dia a dia, da sua rotina, você colocar essas prioridades, essa ordem interna, tá? Espero que você faça os seus movimentos com fluidez, não se force, mas faça o seu movimento, vai ser muito importante para que você consiga ir se melhorando, ir crescendo, ir tomando força. E cada semana do mês você vai ter aí um direcionamento para você fazer, tá? Semana que vem nós vamos organizar as roupas da casa. Na outra semana, nós vamos organizar as coisas da casa e também as nossas coisas. E na outra semana, os documentos, os e-mails, grupos. Então, assim, eu não vou jogar tudo de uma vez aqui para você, mas só para você ter uma noção do que a gente vai fazer em cada semana, tá? Mas foca essa semana em organizar isso, organizar o seu momento com a sua conexão espiritual, organizar o seu momento de cuidado, organizar o seu momento de trabalho, o seu momento com a família e o seu momento com o lazer. Rotina, diariamente, tá? Não é uma coisa que você vou me divertir só no domingo. Não. Vou me distrair, vou ter um lazer, vou ter um momento de prazer. Não. É rotina, diariamente, tá? Então, assim, faça de acordo com a sua realidade. Como que eu vou cuidar de mim o dia inteiro? Como que eu vou ter meu primeiro momento com Deus? Na hora que eu estiver com a minha família, eu vou estar 100% com a minha família. Na hora, qual vai ser o meu momento de distração? Eu vou ter pequenas janelas durante o dia ou eu vou olhar só lá no final do dia? O Instagram, por exemplo, ou eu vou me permitir assistir um capítulo de uma série por dia, não assistir ela toda num dia só. Então, como que você vai organizar a sua rotina? Organize a sua rotina para que você possa colher os frutos dessa ordem, tá? Então, depois você me fala como que foi para você esse primeiro insight sistêmico, para você colocar isso em ordem, tá bom? Um beijo.